Organização que é, quem sabe, no momento a mais importante de toda a história. O fundador teve um sonho apaixonado: transformar nosso país e ocasionalmente o mundo inteiro em uma só organização coesa. Quando a Ilumicorp terminar com seu plano de centralizar os recursos do planeta, e o faremos, iremos poder organizar, distribuir e governar em prol do benefício do mundo. Depois de centralizado, iremos construir a utopia para o mundo, baseada em compartilhar um novo e harmonioso planeta. Esta apresentação está idealizada para te iluminar dos objetivos da organização e seus êxitos como um guia. Irá então ajudar a responder algumas perguntas básicas e também te familiarizar com a valiosa função que você exercerá para ajudar-nos a alcançar o nosso objetivo final. Então, por favor, me acompanhe neste passeio enquanto caminharemos em direção a um excitante mundo novo. Todo mundo sabe que existem classes sociais em nosso planeta. Sabemos que a sociedade está composta pelos ricos, classe média e pobres. Mas uma coisa que nenhuma dessas três classes compreende é que a pirâmide continua mais acima. Acima destas três classes existe um pináculo escondido na parte superior da pirâmide. Ela é constituída pela elite de proprietários e diretores da Ilumicorp. As três pirâmides abaixo constituem os ativos e recursos da Ilumicorp. A Ilumicorp está dividida em vários corpos administrativos, mas cada uma delas tem os mesmos níveis de hierarquia. Começando pelo nível base, temos os iniciantes, e como tal a sua função será assegurar que as ordens sejam cumpridas nas supercorporações e instituições controladas pela Ilumicorp. Você será colocado na cabeça de uma companhia, uma instituição do setor público, para levar a cabo as ordens desde o alto da pirâmide. Lembre-se, a sua função é importante. Você será o rosto visível da Ilumicorp para o mundo público. Você será a conexão com as massas que estão por baixo. Nunca fale em público sobre as ordens e seus chefes. Agora iremos aprofundar-nos nos 6 braços administrativos da Ilumicorp e suas funções. Você será colocado em uma posição de poder em um dos seguintes setores, e dessa maneira, enquanto seja monitorado e guiado de cima, decidirá a estratégia energética para fazer vir à tona esses objetivos. O êxito da Ilumicorp está baseado no segredo. Quem controla a cabeça, controla o corpo, bancos e negócios. E essa é a arma mais potente da Ilumicorp para conseguir o controle global. Através do sistema financeiro mundial, podemos manipular a cara de cada país, introduzirmos organizações. Controlamos o FMI e o comércio mundial, que cumprem nossa função de empobrecer e subjugar as nações. Lembre-se sempre, a dívida é uma arma poderosíssima para controlar as nações que não compartilham com as ideias da Ilumicorp. Talvez nossa maior conquista de todos os tempos seja a criação do Fundo de Reserva Federal. É uma coleção de bancos internacionais que são de propriedade dos membros e financeiros da Ilumicorp. O Federal Reserva foi criado para formar um sistema bancário centralizado mediante a Lei de Reserva Federal de 1913, uma lei criada por alguns dos nossos mais estimados membros. Muitos de vocês podem seguir pensando que o governo por si mesmo imprime moeda, mas isso é falso. Quando o governo dos Estados Unidos necessita de dinheiro, vem a nós para pedi-lo. O dinheiro é impresso, mas somente é um representativo do nosso empréstimo. Cada dólar acumula juros, os quais recuperamos através do Ministério da Fazenda. Na realidade, os impostos que cada cidadão paga vão quase todo ele para pagar essa dívida. Então veja como a Ilumicorp obtém boa parte das taxas que você paga. A alegação será dizer que esta é uma das mais importantes fontes de financiamento. Portanto, este é o nosso grande êxito conquistado, aqui da Ilumicorp. Mediante as fusões e compras de companhias, passamos a controlar a maior parte das companhias mundiais. A Ilumicorp e seus membros possuem a maior parte do petróleo, transporte, bancos, meios de comunicação, tecnologia de comunicação nos Estados Unidos e no mundo todo. Através de cada vez novos grupos postos que se vão fusionando, somos capazes de dirigir com total precisão os mecanismos de trabalho do governo. E finalmente, as empresas privadas substituirão os governos em um corpo centralizado internacional. E assim poderão acometer as necessidades do público sem que ele perceba. Quando a Ilumicorp se tornar pública, o cooperativismo obrigará à refundação dos governos. E assim os conglomerados empresariais se fusionarão em uma única e coesiva corporação. E tudo isso atenderá unicamente à Ilumicorp e suas necessidades de uma força de trabalho global. Setor militar e espionagem. O controle por parte da Ilumicorp do braço militar dos Estados Unidos
é outra fundamental ferramenta de nossa propriedade. Nós nutrimos estas instituições laboriosamente para servir como protótipo da nossa força policial global. Quando estiver preparada, nossa tecnologia e nossos recursos humanos dominarão qualquer oposição à vindoura nova ordem mundial. Ao utilizar o patriotismo americano, fomentamos no soldado americano a filosofia da paz como uma força superior. Quando for o momento apropriado, mudaremos esta mentalidade para a necessidade de um governo único mundial. Ele deverá proteger todas as pessoas mediante uma força superior. Fizemos que o complexo militar norte-americano construa um arsenal necessário para levar a cabo a última limpeza do grande plano da Ilume Corp. Nosso objetivo principal serão as nações muçulmanas que jamais se curvarão diante de uma dominação ocidental. E também guardam uma boa parte das reservas naturais do planeta. A Ilume Corp deve possuir esses apreciados recursos, algo que é crucial para manter a dominação dos países ao redor de todo o planeta. Através do financiamento da Ilume Corp aos militares, devemos desenvolver novas formas de fazer guerras a fim de reduzir a população mundial. As pessoas não podem imaginar o que estamos planejando em segredo. Logo, inclusive o clima será uma ferramenta sob o nosso controle. Seremos capazes de criar secas, inundações, furacões e inclusive tsunamis, sem deixar vestígios do delito. Política. O sistema político americano está sob a direção direta da Ilume Corp já há algum tempo. Foi muito fácil a sua aquisição e igualmente fácil a manipulação. Os políticos conhecem nossos acordos e sabem que faríamos tudo o que for necessário para conservar o poder. A divisão do sistema político em dois lados beneficia a Ilume Corp, porque faz com que todos os debates se minimizem em uma questão de direita ou esquerda. Através da mídia, podemos enfrentar a direita e a esquerda usando cada uma quando for necessário para apoiar nossos objetivos. Devido à decrescente fé no sistema político por parte do público, a Ilume Corp desenha um programa para criar candidatos radicais que aparentam dar voz aos desfavorecidos. Isso dará uma sensação de ser representado aos descontentes e fará dissuadir aos dissidentes que não se sintam representados por nenhum candidato. E ao mesmo tempo serve como uma base de dados para os potenciais dissidentes. Educação. No início do século passado, a Ilume Corp se interessou e investiu fortemente na educação pública. Nosso Conselho Supremo percebeu que criar uma organização privada que dite a programação escolar em nível federal, as crianças poderiam ser condicionadas em massa a serem obedientes. No interesse em promover os princípios da Ilume Corp nas escolas, milhões de dólares foram investidos com a finalidade de criar o Conselho Geral de Educação em 1908. E o resultado desta doutrina é evidente hoje em dia. As disciplinas da educação pública transformaram as últimas gerações em uma massa mais dócil e mais débil. E através do programa escolar teremos todo o controle do processo, do qual cada criança aprende. Assim é como podemos fazer deles trabalhadores obedientes que estão condicionados a aceitar o nosso grande plano. E além disso, a Ilume Corp fundou muitas associações, incluindo a Associação Americana de Historiadores, que determina a versão oficial sobre a história. O conhecimento é o poder. Assim temos que ser, custe o que custar, os autores da verdade. Reescrevendo a história à nossa conveniência, as vozes dissidentes não conseguem força. Assim podemos então ampliar a nossa influência na cultura para conseguir nossos objetivos. Meio de comunicação. A Ilume Corp usa os meios de comunicação para moldar a opinião pública sobre os eventos da atualidade e assim consolidar as atitudes desejadas sobre a nossa agenda futura. Através das notícias, do entretenimento e da publicidade, podemos programar uma variedade de reações e emoções na mente coletiva do povo. No passado, éramos limitados unicamente aos meios impressos, mas agora temos muitos meios para programar e condicionar as massas populares. Através da televisão a cabo, temos uma via mais entretenida de consumo e eventos mundiais. O entretenimento é o meio mais eficaz que a via do reforço subliminar em função da criação de atitudes de consentimento em direção aos nossos objetivos. Por exemplo, estamos diretamente dirigindo o movimento ambientalista do jeito que nos convém. Como, por exemplo, o controle global do clima através da HAARP e dos rastros químicos, faremos com que o povo se assuste para que aceite a agenda global das nossas agendas políticas. E já acertamos em cheio no plano para deter o crescimento da população mundial e deixá-lo em um número manipulável.
Iremos reforçar a norma desejada através da publicidade, criando um modelo adaptável por parte do povo que é virtualmente impossível de alcançar. O resultado é um indivíduo incompleto que procure desesperadamente a aceitação pelos demais. Através dos reality shows da televisão, repetiremos o padrão da sobrevivência individual, contrariando a harmonia coletiva. Se trata de corromper a ideia de comunidade e criar indivíduos que busquem unicamente seu interesse pessoal e individual. Com um público que continuamente suspeita do seu próximo e engana os demais, poderemos manter um status da população dividida que nunca pensa no coletivo e nem cooperar com o próximo. Religião. A religião tem servido ao nosso propósito de uma maneira tremenda. É a mais antiga e, quem sabe, a mais profunda forma de controlar a sociedade utilizada pela Illumicorp. Com a religião, um código de conduta deve ser seguido. Os autores das antigas escrituras rechearam esse código com mandamentos para manter o domínio sobre a população. Esse sistema tem sobrevivido durante muitos milênios para manter todo o rebanho junto e trazê-los para nós. Reconhecendo que, se a religião perde poder para controlar, o resultante fanatismo é particularmente útil para a Illumicorp. Nossa influência invisível sobre as igrejas fizeram de alguns cristãos pessoas influentes nos meios sociais, políticos do mundo. Mas controlamos as suas opiniões sobre os temas da atualidade através de políticas escritas aqui mesmo na sede central da Illumicorp. Nossa política dita aos pregadores, que logo pregam a palavra de Deus e suas interpretações da Bíblia. A sua fé cega é usada para transformar os seguidores em soldados submissos que servirão a nossa causa oculta durante as catástrofes que nos esperam. E na fase final do nosso grande plano, programaremos as profecias de que o dia final chegou, de acordo com as suas próprias crenças. O crescimento do fundamentalismo islâmico também serve a nossos interesses como uma grande ameaça de demanda a uma reação violenta. Nos próximos anos, atentados terroristas planejados que implicam respostas a grande escala iniciarão a fase final do grande plano global. E certamente os cristãos apoiarão nossas ações porque acreditarão que seja parte do apocalipse, preconizado pelos pregadores que são parte da Illumicorp. E agora uma palavra do presidente da Illumicorp. Estamos nos últimos dias de escuridão. Juntos e em segredo, começaremos a fase final do nosso grande plano. O sol se levanta para dar a luz a um glorioso amanhecer do nosso novo mundo. Como funcionário da Illumicorp, você está por cima das limitações da nacionalidade, acima de classes sociais e religião, e já é um membro dos Iluminados. A tua lealdade, a tua devoção pertence a nós unicamente. Ajude-nos a finalizar o plano. Juntos, orgulhosamente, começaremos a nova ordem mundial. Agora que você já tem o conhecimento básico de como trabalhamos na Illumicorp, gostaria de contar um de nossos últimos projetos. A grade de controle. Foi um desejo dos Iluminados, o controle das massas para protegermos deles e eles de si mesmos. As ferramentas de outros tempos foram efetivas, mas sempre pouco precisas. E agora, com o lançamento de novas tecnologias de massa, temos então capacidade para implementar uma rede de controle com os bancos, indústria, governo e os militares sob o nosso estrito controle que com segurança pode levar a população ao novo mundo, controlado e dirigido pela Illumicorp. Tecnologias como internet, GPS e chips são os pilares de um planeta prisão que estamos construindo ao redor da população. Em uma década teremos cartões de identidade com chip que conterá ficha policial e informação privada conectada com as bases de dados do governo. Os telefones celulares indicarão onde vive cada indivíduo, conectando-o com a mesma base de dados. Através das agências de inteligência e o Departamento de Segurança Nacional, teremos controlado os indivíduos que se opunham ao grande plano e tiraremos da rede. Rapidamente a população saberá que somente há uma opção: apoiar o sistema e se beneficiar de suas vantagens, ou recusá-lo e estar fora da rede. Bem, isso foi uma boa visão geral. Espero que tenham obtido conhecimento dos processos e da estrutura geral da Illumicorp. Não se preocupe se não se lembrar de detalhes específicos no momento. Quando você se inscrever em um dos postos administrativos, você verá o segundo volume do módulo Illumicorp, e o seu supervisor fará um resumo das tarefas específicas para o momento.